A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente. E nós vamos dar, então, continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz. Hoje falando sobre nível de consciência. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor da vida, agradeço pela bênção de mais um amanhecer. Que meus pensamentos sejam iluminados, minhas palavras edificantes e minhas ações guiadas pelo amor. Dá-me serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para transformar o que precisa ser mudado e sabedoria para reconhecer a tua vontade em meu caminho. Que eu seja hoje instrumento de paz, esperança e bondade, espalhando luz onde houver sombras e confiança onde houver medo. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando nível de consciência. Quem vive num baixo nível de consciência tem uma visão primária e muito acanhada das pessoas, dos atos e dos acontecimentos. Fato, né? As pessoas, quanto mais elas sentem rebaixadas, inferiores, né? A gente não tem que sentir inferior. Estamos praticamente no mesmo patamar. Se estamos encarnados neste mundo de provas e expiações, é porque não tem ser perfeito aqui. Seres perfeitos estão distantes, né? Em outras dimensões. Por melhor que a pessoa seja, ainda tem muita coisa a reparar e aprender. Então, pense dessa maneira que a coisa começa a mudar. Temos o hábito de endeusar pessoas, e não é por aí, né? O discernimento ou opinião que fazem sobre as coisas é estreita e rudimentar. Há um ditado que diz: a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não as extingue. Então, esse adágio leva a entender que diferentes pessoas no mesmo ambiente podem perceber o mesmo fato de maneira divergente e até mesmo antagônica. Isso depende muito da compreensão de cada um, né? A gente observa pessoas que são até letradas, que têm um nível cultural elevado e que defendem certas teorias, verdadeiros absurdos, defendem inclusive torturas, muitas vezes ditaduras, e se pergunta, mas como, né? Uma pessoa com tanto estudo, ela tem uma educação cultural, mas não aprendeu valores morais. Então, aí está o grande diferencial das coisas, né?
A aurora boreal extasia com seu espetáculo fascinante e encantador. Mas para alguns é mero fenômeno que passa despercebido, sem valor algum. Isso também é outro fato, né? As pessoas e muitos acham que os astros estão aqui apenas para enfeitar, né, para os homens, seus brilhos, enquanto tem uma função grandiosa. Lourdes Catarine continua a nos informar que a brisa do mar é sempre aromática e revigorante, mas para determinados indivíduos é simplesmente vento inoportuno e incômodo, que despenteia os cabelos. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. A maneira, eu sempre gosto de usar um exemplo, né, do jardim. Às vezes você passa a ver um jardim florido com muitas rosas e diz assim, olha, que belo jardim, que rosas lindas. O outro já passa, meu Deus, como essas rosas conseguem sobreviver a tantos espinhos. Então é a maneira de ver a vida, né? Tem pessoas negativas e que traz problemas sérios não só para si, às vezes para a sociedade, para onde vão. Quando você estiver com a consciência desperta, notará com facilidade em todos os acontecimentos um roteiro ou um ensinamento de vida. Ficar atento a tudo o que acontece, aos fatos interiores e exteriores, pode conduzi-lo a um autêntico caminho de realização, fazendo com que você encontre um verdadeiro orientador interno. Conferências, cursos, métodos e disciplinas o ajudarão a iniciar a caminhada ascensional. Mas lembre-se de que, para aprender a viver e discernir, você terá como requisito básico o aperfeiçoamento de seus potenciais. Temos que desenvolver os nossos valores morais também, nas suas qualidades. A evolução ocorre de forma surpreendente quanto as pessoas estão preparadas. Trata-se de processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e que tem início quando elas mesmas se sentirem habilitadas. Não se pode reformar o mundo, apenas reformar o próprio mundo individual. Então essa reforma é pessoal, né? Se eu quero mudar o mundo, começo através de quem? De mim. Porque através dos meus exemplos eu posso influenciar bem melhor os meus familiares, aqueles que estão próximos. Então não tente mudar ninguém, reformar pessoas, isso aí não. Quem tem os olhos sensíveis e lúcidos enxerga nas ações humanas, mesmo nas que pareçam, mas alguns valores positivos e identificam nos erros oportunidades de crescimento. Os erros, na verdade, são oportunidades grandiosas para que você aprenda a não cometê-los novamente. É como uma escada, um degrau de subida. Não fique preso a ele, mas aprenda com ele. Ao contrário, aqueles que possuem os olhos turvos pela ignorância veem de acordo com o que eles realmente são em seu interior. Aquelas pessoas que ficam ali, né? Remoendo aquelas ações passadas e novamente sofrendo e nunca sai daquele estágio. Como veria o Cristo nessa circunstância? É uma indagação sempre oportuna e conveniente em todas as situações. Entretanto, não devemos cair em uma angelitude ingênua, vivendo em um paraíso antecipado, crendo facilmente em tudo o que é dito ou mostrado pelos intérpretes intransigentes da vida cristã. Tem pessoas que saem da realidade, né? Querem mostrar um mundo aparente, e nós vivemos num planeta ainda de provas e expiações, cheio de problemas, né? Essa facilidade, né? Esse paraíso tão citado, um dia nós chegaremos lá, mas estamos ainda muito distantes. Óbvio que temos que lutar cada dia para nos tornarmos melhores, mas nós sabemos que isso vai gastar muitos anos, muito tempo. Os objetos exteriores nos estimulam a ação de formular ideias ou ativar os raciocínios, mas o que se percebe não se encontra nos objetos e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas proporcionalmente no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. Nossa forma de ver é uma riqueza que não se vende, nem se compra, mas conquista. Quer dizer, o desrespeito é a verdadeira sepultura do discernimento do homem. Olha que é uma frase pesada, mas que tem uma profundidade, né, indiscutível. Então, chamando que o desrespeito é uma verdadeira sepultura do discernimento do homem. É muito triste, né, quando uma pessoa não respeita, por exemplo, uma simples atendente de um caixa, de um mercado, de um banco, ou de qualquer uma outra situação.
precise, aquela falta de empatia. E é notório, as pessoas percebem, né? Tão bom quando você encontra pessoas alegres e que tratam com cordialidade aquele que está ali à frente trabalhando. Graças a Deus eu tenho essa facilidade. Onde chego, trato com atenção quando vou ser atendido por alguma necessidade e acaba que se faz logo uma amizade e as coisas realmente florescem. Ainda hoje eu tive pela manhã no consultório odontológico, a secretária me atendeu maravilhosamente bem, e ali eu sorrindo, brincando. A doutora, por sua vez, também sorriu das nossas brincadeiras e me tratou muito bem, me remarcando para a próxima semana e por aí vai. Agora, quando você chega, né, pedras nas mãos, a coisa não funciona muito bem, porque ninguém gosta de ser maltratado. Seja acessível, lembre-se de que o direito de cada um consiste nas resoluções adotadas conforme sua vontade, podendo ou não coexistir com o arbítrio dos demais. Esse é o fundamento da lei de liberdade. Então pensemos muito, meus queridos irmãos, sobre tudo isso. Agora o nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes do padrão comum. Ou seja, ele estava percebendo que, de certa forma, ele continuava vivo, com as sensações que estava tendo, e de alguma forma ele tinha um corpo. Esse corpo ele ainda não compreendia bem o que era o perispírito, não tinha conhecimento para isso, mas ele estava se sentindo como uma pessoa que passara para o outro lado da vida, mas que não entendia bem o que estava acontecendo com ele, mas entendia muito bem que a vida continua e que ele estava mais ou menos vivendo de uma forma um pouco parecida com o que ele vivia, no sentido de ter as sensações, né? Ter os sentidos funcionando, ter o pensamento na consciência ativa, poder de raciocínio, de análise, de juízo das coisas. Ele estava tendo tudo isso. Então, entendendo que não mudara nada assim substancialmente para ele. Filho de pais, talvez excessivamente generoso, conquistar os meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, constituir filhos e perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozara dos bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir ceitil do débito enorme. Agora, nessa autoanálise que ele fazia, nessas profundas reflexões de natureza espiritual, ele estava cogitando, né, do que é a vida, afinal, né, de onde viemos, do que somos, para onde vamos, todas essas questões filosóficas básicas. Ele começava ali a pensar sobre isso. Ele tivera facilidade na sua vida, porque os pais tinham condição financeira de proporcionar a ele uma tranquilidade econômica na sua existência, estudou bem, conseguiu seus títulos universitários necessários, formou-se médico, e aí começaram a trabalhar buscando, né, acumular os recursos materiais necessários para dar estabilidade à família. Ele, como diz ele, participara dos vícios da mocidade, mas depois ele casara, constituir a família, tivera filhos, e estava trabalhando no sentido de dar estabilidade financeira à família. Era o imediatismo que ele pensava, mas fora isso, ele não retribuíra mais nada. Aí essa avaliação dele tem uma base moral importante, porque tivera pais cuja generosidade e sacrifícios, por mim, nunca avaliei. Esposa e filhos que eu prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ou seja,
ele fora médico, ele trabalhara como médico, mas não valorizara muito o sofrimento alheio. Ele não olhara muito por esse lado daqueles que são verdadeiramente necessitados. Ele preferia trabalhar no sentido de amealhar os recursos e materiais que dessem estabilidade à família, mas não valorizando de forma mais adequada o sofrimento alheio. Pois bem, aí continua dizendo mais aqui: deliciara-me com os júbilos da família. Mulher e filhos, estabilidade ali emocional com todos eles, carinho da esposa, né? As crianças que ele, se não me engano, ele tinha 2 filhas e 1 filho, então ele acompanhara assim a infância deles antes dele desencarnar, né? Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade, mas deveres bem básicos da fraternidade, ele não soube estender uma mão àqueles que realmente mais necessitavam. Isso é ele falando com uma crítica de muita humildade a respeito das situações da própria existência deles. E é interessante nós colocarmos aqui para os irmãos que longe de nós qualquer ideia de fazer qualquer julgamento. Nós não estamos julgando a conduta dele, de forma nenhuma. Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, enfrenta a sua vida da maneira que ele pode enfrentar, pode ter dificuldades do passado, se refletir na vida atual. Nós não estamos julgando ninguém, mas ele está confessando que não olhou devidamente os princípios da fraternidade cristã, como ele agora está entendendo que deveria ter olhado. Pois bem, enfim, uma flor de estufa não suportava agora, como a flor da estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Focaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse à maneira de aleijado e reconstituído ao rio infinito da eternidade, uma expressão até poética, né? Um aleijado reconstituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele está fazendo comparações metafóricas, né, da situação que ele estava vivenciando. E ele termina esse capítulo com um parágrafo muito importante que chama a atenção de todos nós, que serve de ensinamento para todos nós. Ele diz assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então ele faz um apelo aos irmãos da terra, quer dizer, a nós os encarnados: olha, façam o melhor que puderem na existência de vocês, lutem agora, trabalhem agora, dediquem agora o tempo de vocês útil ao irmão necessitado, porque você estará então evitando problemas de sofrimento futuro. A questão também que ele levanta é que ele tinha dívidas morais com a família, dívidas de gratidão, porque os pais favoreceram tudo na vida dele, ele não teve dificuldades, ele não teve lutas que alguns estudantes mais pobres têm. Ele não, ele tinha a facilidade de adquirir todos os recursos, os livros, os bens necessários para formar em medicina sem qualquer dificuldade.
teve uma facilidade de começar no exercício da sua profissão médica e logo constituiu na família e começou a ter um patrimônio material considerável para dar segurança à família. Mas no exercício da medicina, ele alega que ele não observou a necessidade de usar a fraternidade legítima cristã em favor dos sofredores, né? Ele não tinha seguido a orientação do Cristo, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então o médico ele terá opções, evidentemente que o médico vai ter oferir recursos financeiros na sua vida, claro, mas também, por outro lado, ele pode, uma parte do seu trabalho pode ser direcionado para aqueles necessitados. Ele algumas vezes fez isso na sua existência, mas ele não olhava o lado do sofrimento humano como aquela situação de que, olha, eu preciso atuar em benefício desses irmãos, dentro daquilo que eu aprendi, dentro dos meus conhecimentos, fazer por eles o melhor que eu posso. Ou seja, ele está entendendo agora que poderia ter se dedicado mais ao atendimento dos necessitados que, amparados pela lei de causa e efeito na sua existência, mas ainda que passavam por sofrimentos e necessitavam de apoio, de acolhimento, de atenção, de orientação, e até algum suporte para que pudessem continuar suas existências, caminhando numa situação melhor, que a própria sociedade, com as suas organizações de amparo, ele poderia estar ligado a uma associação de amparo, por exemplo, né, de benemerência social. Mas ele aqui não entra em detalhes, mas ele fala que ele olhou excessivamente o lado material, as conveniências pessoais, as garantias familiares, mas fugindo um pouco do lado da assistência necessária àqueles que sofrem problemas de saúde, os mais variados, mas que têm dificuldade de buscar o amparo da medicina. De qualquer forma, nesse primeiro capítulo, ele abre o coração dele para a gente, dentro de um clima assim, de muita humildade, né? Poder colocar para fora a sua história, que certamente é a história de muitos, mas que ele expõe, abre seu coração para dizer, olha, façam mais do que eu fiz, dediquem-se, né? Na última frase que vale a pena relembrar, né? Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar os caminhos da amargura? Com o preparo dos campos interiores do coração, ele pergunta. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Esse é o conselho que ele fecha com chave de ouro esse capítulo, orientando os destinos daqueles que estão acompanhando a sua história. Olha, façam dessa forma que vocês vão se sentir melhor. Porque eu não consegui fazer e hoje estou passando por uma fase de sofrimento. Evidentemente que é uma situação temporária e que não vai demorar muito tempo, ele vai ser atendido, conforme no próximo capítulo nós vamos abordar esse assunto do atendimento aí do nosso querido André Luiz. Muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Viver Jesus. Entre as anotações dos evangelistas, encontramos constantes exortações do Cristo, que somente podem ser entendidas se refletidas com cuidado. Assim lemos em Mateus: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por mais de uma vez, Jesus insiste no ensino de que não é o exterior da pessoa, a religião que segue, a nacionalidade, nem qualquer coisa externa que lhe concede o direito da perfeição. Enfatiza assim a necessidade da vivência interior. Por isso mesmo, ele utiliza a simbologia de uma casa construída na rocha, firme, segura, inabalável.
embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial. O ser que se estrutura nos ensinos do Cristo será sempre o mesmo em qualquer circunstância. Enquanto ainda nos magoamos, enquanto agredimos, quando alguém nos ofende, calunia, atraiçoa, estamos demonstrando não ter atingido a plenitude do ensino de Jesus. Vivemos ainda a nossa própria personalidade. Muitos portamos a aparência de virtude. Parecemos calmos, enquanto por dentro somos um vulcão. Basta um pequeno senão de alguém, uma contrariedade mínima, e explodimos, permitindo a erupção do vulcão em fúria. Alguns traduzimos nossas ações por exercício da caridade. Contudo, estabelecemos regras rigorosas para que as criaturas beneficiadas pelos nossos gestos prossigam recebendo as nossas benesses. Dizemos servir, mas impomos condições aos servidos que devem pautar seus atos segundo a nossa vontade. Quando assim não procedem, os descredenciamos da nossa assistência, pois esperamos deles gratidão constante e reconhecimento perene. Com tais atitudes, demonstramos que pertencemos, por enquanto, aos que aparentam ter virtudes, mas não as conquistaram em profundidade. Parecemos seguir Jesus, a quem trazemos constantemente aos lábios, sem todavia portá-lo na intimidade da alma. Enquanto estivermos a pensar em trocas, isto é, que servindo ao próximo estamos angariando para nós mesmos as bênçãos celestes, não estaremos exercendo o verdadeiro amor e despreendimento prescritos por Jesus. Portanto, somente quando nossos atos forem baseados no cumprimento integral da vontade do Pai, que é amor, na obediência natural e alegre de todos os ensinamentos do Evangelho, teremos alcançado a verdadeira virtude. Não desanimemos, contudo, e prossigamos exercitando-nos dia a dia, porque a perfeição é conquista dos anos, da meditação e da constância no bem. Você sabia que a doutrina cristã significa a ação? Jesus, nosso modelo e guia em toda a sua vida, enquanto com os homens, demonstrou servir sem buscar gratidão ou aguardar recompensas. E você sabia que o único título que Jesus aceitou foi o de mestre? Aos que nos dizemos os seus discípulos, cabe seguir-lhe a exemplificação e os ensinos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho, com muita paz no coração, porque temos a certeza que estamos no caminho do bem, propagando a sua mensagem através das ondas do rádio, também da internet, no imenso rincão brasileiro e até mesmo no exterior. E pedimos, Senhor, que a sua paz possa ser estendida a todas as pessoas necessitadas, principalmente os nossos governantes, para que pensem um pouco mais naqueles que estão sob suas responsabilidades. Muita paz, graças a Deus. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Nós agradecemos o carinho, a atenção, as boas orações de todos e desejamos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos lares e nos nossos corações. Um abraço. Boa noite para você. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também, internautas do Brasil, do exterior, aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.